Bom, pessoal, boa tarde. Hoje eu resolvi gravar o vídeo da aula de hoje por conta do que aconteceu ontem. A internet caiu várias vezes e aí eu resolvi gravar a aula e mandar para vocês assistir, certo? Ontem a gente falou sobre o infarto agudo do miocárdio. Demos uma revisão no sistema circulatório e falamos sobre essa patologia que acontece muito nos serviços de urgência e emergência. Vimos a questão dos cuidados de enfermagem e hoje a gente vai falar sobre outra consequência que também chega muito no serviço de urgência e emergência, que é a parada cardiorrespiratória, que pode ter vários motivos, né? A parada cardiorrespiratória, ela é a ausência de batimento cardíaco e, consequentemente, insuficiência respiratória, né? A pessoa ela não consegue respirar. Então, a pessoa ela pode entrar em parada respiratória e, consequentemente, uma parada cardíaca, certo? Então, a parada cardíaca ela pode ser consequência de outra patologia que o paciente ele já possa vir apresentar. Pode ser consequência de um infarto, por exemplo, né? O paciente ele pode infartar e evoluir para uma parada. Então, nesse caso, a equipe de enfermagem tem que estar ciente do que pode acontecer e tem que estar preparada para intervir de forma imediata, né? Já que é uma situação de emergência. Então, a gente vai falar um pouco sobre a parada hoje. Então, as diretrizes de atendimento na parada cardiorrespiratória, né? Hoje a gente vai falar sobre esse protocolo, que é o protocolo de 2015, né, da American Heart Association, que é a Associação Americana de Cardiologia. Então, hoje é o protocolo mais recente que existe. Houve uma mudança, né, uma alteração, que agora no algoritmo do ABC foi introduzido o X, que no caso das hemorragias exsanguinantes, né? Então, antes do ABC, vem o X. A gente vai falar um pouco mais na frente, certo? Então, atendimento cardiovascular de emergência, né? Suporte básico de vida. Então, a gente segue esse protocolo. Primeiramente, a gente tem que saber o que é uma parada, né, cardiorrespiratória, uma parada cardíaca. Na verdade, uma parada cardíaca é uma incapacidade do coração de gerar um fluxo sanguíneo e uma incapacidade de produzir o pulso. Nós temos vários ritmos de parada, mas, de uma forma geral, o conceito de parada cardíaca é quando o coração ele não consegue realizar a atividade dele, que é de gerar um fluxo sanguíneo, certo? Então, o coração ele não consegue bater de forma adequada para gerar um fluxo sanguíneo e, consequentemente, uma circulação, né? Então, é uma ausência de pulso carotídeo palpável, no caso do adulto, né, e da criança acima de 1 ano, que a gente palpa o pulso carotídeo, então a gente não consegue sentir esse pulso. E no caso de bebês, né, menor de 1 ano, é o pulso braquial. Então, a ausência de pulso carotídeo em crianças e adultos e a ausência de pulso braquial em crianças menores de 1 ano, né? Então, a parada cardíaca, o conceito é esse. Certo? Então, ela também é definida como súbito cessar da atividade miocárdica ventricular,
ou seja, o coração, ele para a sua atividade, ele não consegue manter a circulação, certo? Ou então de fornecer uma circulação adequada, ele não consegue bater de forma eficaz. O que é que acontece, né, na parada cardiorrespiratória? Após uma parada cardiorrespiratória, o indivíduo ele perde a consciência em cerca de 10 a 15 segundos devido ao déficit da circulação sanguínea cerebral. Então, como esse paciente ele não consegue gerar um fluxo sanguíneo, o cérebro ele acaba ficando sem circulação. Então, em poucos segundos, esse paciente ele vai ter um desmaio, ele vai ter uma síncope por essa falta de oxigenação cerebral, certo? Ele vai perder a consciência. Caso não haja retorno da circulação espontânea, ou o paciente não seja submetido a uma ressuscitação cardiopulmonar, a lesão cerebral ela começa a ocorrer a cerca de 3 minutos após a parada da circulação, né? Então, a parada cardiorrespiratória, ela é muito grave. Em poucos segundos, em poucos minutos, o paciente ele pode ter uma lesão cerebral irreversível. Então, daí a importância de ser iniciado de forma precoce a ressuscitação cardiopulmonar, certo? E aproximadamente 10 minutos de ausência de circulação, as chances de ressuscitação são muito baixas. Então, o paciente, a partir de 3 minutos, ele já começa a ter lesão cerebral, né? E de 10 minutos para frente, as chances de ressuscitação desse paciente voltar, elas já são bem baixas, certo? Então, as manobras de reanimação cardiopulmonar, elas visam instituir mecanicamente a ventilação e a circulação, produzindo perfusão cerebral. Ou seja, qual é o objetivo das compressões e da ventilação? É fornecer um fluxo de sangue e, consequentemente, oxigênio para o cérebro, né? Então, essas condutas adotadas, elas fazem parte do suporte básico de vida, né? Como eu falei, elas têm que ser iniciadas de forma mais precoce possível. Então, como é que a gente reconhece uma parada cardiorrespiratória, né? A primeira coisa é a questão da inconsciência. Por quê que o paciente ele vai ficar inconsciente? Porque ele não vai ter um fluxo sanguíneo cerebral, vai entrar em síncope e, consequentemente, ele vai ficar inconsciente. Né? A apneia, que é a ausência da respiração, que a gente pode observar através da movimentação do tórax, e a ausência de pulsação. Nesse caso, como eu falei, adultos e crianças, a gente verifica o pulso nas artérias carótidas, né, que ficam localizadas entre o músculo esternocleidomastóide, que é esse músculo do pescoço, e a traqueia. Então, você vai deslizar seu dedo, né, o indicador e o dedo médio, e vai verificar o pulso carotídeo nos adultos e nas crianças, certo? Esse pulso ele tem que ser verificado por 10 segundos. E nos bebês abaixo de 1 ano é o pulso braquial, também tem que ser verificado por 10 segundos. Então, se você não conseguiu, se o paciente está inconsciente, você verificou a respiração, ele não respira e ele não tem pulso, é porque esse paciente ele encontra-se em uma parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória ela pode vir separadamente, ou seja, a pessoa ela pode ter uma parada respiratória e, consequentemente, em poucos segundos, uma parada cardíaca, certo? Então, elas podem vir associadas ou podem vir de forma separada. As duas são graves, certo? Nem que ser intervida imediatamente. Então, como reconhecer a parada cardiorrespiratória, né? Como é que a gente faz essa abordagem? Como eu falei no início, houve uma mudança recente, que é a questão do X antes do A, né? Que no caso de algumas hemorragias exsanguinantes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar estancar essa hemorragia antes de iniciar a abordagem do paciente. Então, antes do A, ele vem o X, né? X, ABC,
certo? Então, o X seria isso, essa questão dessa hemorragia exsanguinante, porque com pesquisas e estudos verificou-se que se o paciente tiver uma hemorragia muito grande, muito severa, uma hemorragia arterial, nesse caso não vai, as compressões, né, o protocolo de reanimação, ele não vai ser eficiente, porque o paciente ele vai ter uma perca de sangue, certo? Então, a primeira coisa que se faz em casos de hemorragia é tentar conter essa hemorragia para depois iniciar a abordagem, certo? E aí, o que seria essa abordagem, né? O protocolo do ABC. Né? O A seria a abertura das vias aéreas, e aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer essa abertura das vias aéreas, porque tem que ter também o controle da cervical, porque o paciente ele pode ter um trauma, uma lesão na coluna cervical, e aí se a gente movimentar de forma errada para abrir essa via aérea, o paciente ele pode ter uma lesão na medula, né, e ficar até tetraplégico, dependendo do caso. O B seria a boa ventilação, ou seja, eu vou verificar a respiração desse paciente. Como é que eu verifico a respiração? Pela movimentação do tórax, né? A expansão do tórax, se ele está respirando, se esse tórax ele está se movimentando. E o C, a circulação. Se esse paciente ele tem pulso, é porque ele tem uma circulação. Então, eu vou verificar pulso. Crianças e adultos, eu verifico o pulso carotídeo por 10 segundos. E bebês abaixo de 1 ano, eu verifico o pulso braquial, também por 10 segundos, certo? E aí, eu fiz a abordagem, né? Eu verifiquei se esse paciente está em parada através do ABC, e aí eu vou intervir, né? Como é que eu vou fazer essas intervenções? E aí a gente vai usar o algoritmo CAB, que seria o C, compressões, o A, abrir as vias aéreas, e o B, a respiração, que no caso aí seria as ventilações, né? E o D, que já faz parte do suporte avançado, já seria a questão da desfibrilação. Mas aí o suporte básico, ele também tem o DEA. Então, o DEA, ele já pode ser utilizado no suporte básico de vida, né? Então, seria compressões, abertura de vias aéreas, ventilações, que no caso seria a respiração, e o D seria a desfibrilação, com a ajuda do DEA, né, do aparelho. E aí, a American Heart Association, ela fez essa corrente de sobrevivência para facilitar o conhecimento das pessoas, né? Então, cada elo da corrente, ela indica ela indica uma assistência, o que a gente vai fazer. Lembrando que essa corrente aqui, que a gente está vendo, é a corrente extra-hospitalar. Tem a corrente de sobrevivência extra-hospitalar e a corrente intra-hospitalar. Essa daqui é a extra-hospitalar. Então, o primeiro elo da corrente, que tem essa figura do telefone, é acesso rápido. Né? Então, a pessoa presenciou uma parada, presenciou alguém ao solo, né, a pessoa imediatamente ela já faz a ligação para o serviço de urgência e emergência, né, no caso da gente, o SAMU. E aí inicia as compressões, forte e rápida, RCP rápida, né, forte e rápida. A desfibrilação rápida, no caso, quando o serviço chegar, né, já vai fazer essa desfibrilação com o aparelho, com o DEA. Depois, quando o paciente estabilizar, ele vai fazer essa remoção, né, suporte avançado de vida rápido, vai fazer essa remoção do paciente para um serviço de urgência e emergência. E aí, após a parada, nós temos os cuidados pós-parada. Então, essa corrente de sobrevivência, ela veio para facilitar o conhecimento, né, para as pessoas em uma parada, o que é que deve ser feito. E aí a gente tem algumas causas, né, que podem levar a pessoa à parada cardiorrespiratória, que elas são conhecidas como 5Hs e 5Ts. Então, para a gente conseguir reverter o quadro da parada, a gente tem que agir em cima das causas, em cima dos 5Hs e dos 5Ts.
né? E aí a gente tem essa tabela que tem dizendo as causas, certo? Depois vocês dão uma lida nessa tabela. E aí a gente vai ver o passo a passo como é que acontece o protocolo de reanimação cardiopulmonar. Então, a primeira coisa que deve ser feita é a questão da abordagem. Como é que é feita essa abordagem? Você vai chamar a pessoa para saber se ela está consciente ou inconsciente, né? Então, a gente está falando aí no caso do protocolo clínico. Protocolo clínico, eu chego até a pessoa e chamo, senhor, senhor, aí vê se o paciente acorda, né? O paciente não respondeu, então eu vou fazer um estímulo doloroso. Essa questão do estímulo doloroso, ela pode ser realizada no leito inguinal, né, de uma das mãos, então eu pego a unha da pessoa e aperto, faço uma leve pressão, né, e aí esse paciente, se ele tiver realmente só desmaiado, ao sentir a pressão, né, que você vai apertar o leito da unha, a unha desse paciente, dessa pessoa, ele vai sentir a dor e vai reagir, vai acordar, certo? Então, você fez essa abordagem, o paciente ele não respondeu. Você faz o estímulo doloroso e aí o paciente, se ele tiver realmente consciente, né, tiver só dormindo, ele vai reagir, certo? Ao estímulo doloroso. Se o paciente estiver de costas, no caso clínico, você pode virar o paciente, né, e colocar ele numa superfície rígida, no chão ou em uma tábua de superfície rígida, porque você vai iniciar as compressões, né, iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. E aí, se você estiver sozinho, você pode pedir a ajuda de alguém para poder ligar para o serviço. Enquanto você inicia as compressões, a pessoa ela já vai você inicia as compressões e a pessoa ela vai chamar o serviço de urgência, né? Então, o que é que o protocolo diz? Se existem duas pessoas no local, uma pessoa inicia as compressões e a outra pessoa ela já chama o serviço de urgência, ela fica ligando e chamando o serviço de urgência. Se você está sozinho e não existe outra pessoa para lhe ajudar, o que é que o protocolo diz? Se você presenciou a pessoa caindo, né, a pessoa, por exemplo, sente uma dor forte no peito, coloca a mão no peito e cai, então você viu, você presenciou, você chama ajuda, liga primeiro e depois inicia o protocolo de reanimação. Se você não presenciou, se você já encontrou a pessoa ao solo caído, você inicia as compressões, inicia o protocolo, faz 2 minutos de reanimação cardiopulmonar e em seguida você liga e chama a ajuda. E depois disso você continua a reanimação, certo? A checagem do pulso, como é que funciona? Como eu falei, em adulto e em criança, até 1 ano, a gente vai verificar o pulso carotídeo, né? Então, a gente localiza a artéria carótida e a gente vai verificar esse pulso por 10 segundos. Em bebês menor de 1 ano, a gente verifica o pulso braquial, que fica aqui no meio do braço, né? Nessa região cubital do braço. Então, a gente verifica com nossos dedos, o indicador e o dedo médio. Você não precisa pressionar, você coloca os dedos em cima da artéria, em cima do pulso e vai sentir esse pulso por 10 segundos, certo? Então, sentiu o pulso ou não sentiu o pulso, aí a gente vai iniciar as compressões, certo? Aonde é, aonde é que qual é a região que a gente vai fazer essas compressões, né? Então, a região, ela tem que ser a região do mediastino, como a gente viu ontem, a região que fica no meio do tórax, que a gente chama de mediastino, né? Então, 2 dedos acima do apêndice tifóide, como a figura mostra. Então, vou fazer essa medição de 2 dedos acima do apêndice tifóide, né? Vou posicionar meus braços. No caso de uma pessoa adulta, como é que eu vou posicionar?
né? Eu vou posicionar uma mão abaixo da outra, eu vou utilizar a região hipoternar da mão, que é essa região aqui, ó, onde tem esse ossinho, que a gente chama de região hipoternar da mão, certo? E aí as mãos sobrepostas, os braços, ele tem que formar um ângulo de 90 graus com o tórax da pessoa. Outra coisa, socorrista, ele tem que estar sempre em 4 apoios, certo? Então, joelhos no chão. E aí eu vou me posicionar a 45 graus, aliás, um ângulo de 90 graus do tórax da pessoa. E eu vou iniciar as compressões, certo? Essas compressões, elas variam de acordo com cada paciente. No caso de criança e adulto, a gente tem uma frequência de compressões e ventilações, no caso de um socorrista e 2 socorristas, e bebê também a gente tem uma frequência de compressões e ventilações, de um socorrista e de 2 socorristas, certo? Outra coisa importante, essas compressões, elas têm que ser feitas no paciente numa superfície rígida. Então, o paciente ele tem que estar no chão ou numa tábua rígida. Não adianta eu fazer compressões o paciente numa cama, no colchão, porque não vai ter eficácia, né? Outra coisa importante, o tórax, você tem que dar um tempo para o tórax voltar ao normal. Então, você faz a compressão, o tórax volta ao normal e você comprime novamente. Então, tem que dar esse intervalo. Você comprime, o tórax volta ao normal, você comprime novamente, certo? A profundidade, no caso de adulto e criança, é de 5 a 6 centímetros. Mas aí a gente vai usar o bom senso. Sempre a gente vai usar o bom senso. Se for um adulto muito magro, um idoso, você está vendo que o idoso é muito magro. Se você fazer as compressões muito profundas, você não vai ter eficácia, porque o tórax ele não vai ter tempo de voltar ao normal, não vai ter tempo de expandir para poder você fazer uma nova compressão, né? E também tem a questão das costelas. A maioria das compressões, se elas são de forma eficácia, vai ter quebra de algumas costelas, né? E no caso de crianças, no caso de bebê menor de 1 ano, o tórax ele tem que afundar cerca de 4 centímetros. E a posição da mão também muda. No caso de criança, é só com uma mão, e o bebê a gente vai fazer com os 2 dedos, o polegar, o indicador e o dedo médio, ou então com os 2 polegares, né, no tórax do bebê. A gente vai ver isso aí mais na frente, nos próximos slides, certo? Outra coisa importante, as compressões, ela tem que ser feitas por 2 minutos sem parar. Então, é mais ou menos 30 compressões, certo? 2 ventilações, e a gente vai fazer 5 ciclos de 2 compressões, e de 2 ventilações e 30 compressões, 5 ciclos. Então, a gente vai ter mais ou menos 2 minutos de compressões sem parar, ininterruptas. E aí a posição das mãos, né? No caso de adulto, as 2 mãos sobrepostas e a frequência das compressões são 30 compressões e 2 ventilações. Na criança, de 1 ano até a puberdade, e aí a gente usa novamente o bom senso, porque tem criança que está na puberdade, mas já tem o tamanho de uma pessoa adulta, né? Uma criança com 11 anos, às vezes, o corpo dela já é um corpo de uma pessoa adulta. Então, se eu fizer só com uma mão, eu não vou ter eficácia. Então, tudo aí a gente vai usar o bom senso, né? Observar e usar o bom senso. Então, no caso de criança, a gente utiliza uma mão, a posição dos braços é o mesmo, formando um ângulo de 90 graus, né, com o tórax do paciente, e aí a frequência vai depender se é 1 ou 2 socorristas. Se for um socorrista, eu vou fazer 30 compressões e 2 ventilações. Se for 2 socorristas, eu vou fazer 15 compressões, 2 ventilações. No caso, se for
Um socorrista, quando eu vou fazer as 30 compressões e as duas ventilações, eu vou fazer 5 ciclos de 30 compressões e duas ventilações. Se for dois socorristas, eu vou fazer 15 compressões, duas ventilações. E aí eu já vou aumentar a quantidade de ciclos. Eu já vou fazer, no caso, 10 ciclos, né? Que aí totaliza 2 minutos de compressões e ventilações. No caso do bebê, como eu falei, a posição da mão, ela muda, né? No caso, eu vou fazer com os dois dedos no meio do tórax do bebê, com o indicador e o dedo médio. E se for dois socorristas, eu vou usar os dois polegares. E a frequência ela é a mesma para a criança. Se for um socorrista, 30 compressões, duas ventilações. E se for dois socorristas, 15 compressões, duas ventilações. No caso de 15 compressões, duas ventilações, eu vou fazer 10 ciclos, né? Eu vou dobrar o número de ciclos. E aí a posição, como eu falei, dos dedos, né? Um socorrista, eu vou fazer com os dois dedos no meio do tórax, o dedo indicador e o dedo médio. Se for dois socorristas, um vai ficar nas compressões e o outro vai ficar nas ventilações. Então, eu já vou usar os dois polegares. Eu abraço o tórax do bebê e vou fazer as compressões com os dois polegares, certo? E a abertura de via aérea, né? Como eu vou fazer essa abertura de via aérea? A gente tem algumas manobras que elas são utilizadas em casos clínicos e em casos de trauma, em caso de acidente, de queda, essas coisas a gente vai utilizar a manobra para trauma, né? No caso dessa manobra aí, que a gente chama de Jan Trusch, é a manobra que a gente vai usar no caso de trauma, protocolo de trauma. Então, a gente não pode movimentar a cervical. A gente vai segurar a testa do paciente para ele não movimentar a cervical e a gente vai fazer a elevação dessa mandíbula, né? Então, esse movimento a gente chama de Jan Trusch, certo? E a outra manobra, a gente tem a manobra de chin lift. Essa manobra a gente já vai utilizar em casos clínicos. Nesse caso, é quando eu posso movimentar a cervical do paciente. Então, na manobra de chin lift, eu vou fazer, eu vou estender o pescoço do paciente e elevar a mandíbula dele para poder abrir a via aérea, né? Vou fazer a elevação do queixo. Eu vou estender a cabeça dele, vou inclinar a cabeça dele para trás e vou estender e vou elevar a mandíbula, o queixo, para poder ele abrir a via aérea. E aí nós temos a outra manobra de Antrucci, que é a questão da elevação da mandíbula. Então, com essa manobra, eu posso, ao mesmo tempo, fazer a fixação da cabeça do paciente e a elevação da mandíbula, né? Então, ela requer um pouco de prática, porque não é tão fácil, e também um pouco de força, né? Porque eu vou tentar elevar a mandíbula do paciente. Tem alguns pacientes que eles chegam até a deslocar a mandíbula, né? Por conta dessa manobra. Então, pode acontecer nesse caso. E aí as ventilações, né? Como é que eu vou fazer essas ventilações? Eu posso utilizar alguns mecanismos, alguns equipamentos para fazer essas ventilações. Eu posso utilizar a pocket máscara, né? Que é a máscara facial, que a gente pode utilizar fazendo a respiração através de uma válvula que tem nessa máscara, mas na frente tem figuras dela. Ou eu posso utilizar a bolsa válvula máscara, que popularmente a gente chama de ambu, né, que é um insuflador manual. Então, eu posso utilizar esses dois dispositivos. Renata, eu posso fazer a respiração boca a boca? Pode.
Se for uma pessoa, por exemplo, um filho seu, um conhecido seu, uma pessoa de sua família, então você aí vai de seu critério, você pode fazer a respiração boca a boca, né? Mas aí, se você não quiser, você pode utilizar, se você tiver esses dispositivos, pode ser utilizado, ou então você realiza só as compressões, não precisa fazer as ventilações, né? Só as compressões. E aí tá as figuras, ó, da respiração boca a boca, a questão da máscara facial, né, que é a pocket máscara, que ela tem uma válvula unidirecional. Essa válvula ela vai direcionar o fluxo de ar somente para o paciente, não tem retorno para quem está fazendo a respiração, né? Ela tem que ser fixada no rosto, tem que ser totalmente vedada, e a gente faz a ventilação através dessa válvula. E a gente tem a bolsa válvula máscara, né, que é popularmente chamado de ambu, que a gente vai fazer a fixação nesse paciente com a mão em formato de C e o E para abrir a via aérea. Então, a gente fixa a máscara com o formato de C da mão e o E a gente vai utilizar para abrir a via aérea do paciente, né? Então, a gente vai utilizar essa fixação em forma de C e E, certo? O C a gente fixa, a gente veda a máscara do ambu no rosto do paciente e com os outros 3 dedos a gente vai elevar a mandíbula e vai fazer as ventilações, né? A ventilação, como a gente viu, elas são 2 ventilações a cada 6 segundos. Então, a gente faz uma ventilação, conta 6 segundos e faz outra ventilação. Lógico que você vai contar na sua cabeça, né? Ventila, aí conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, ventila. A duração da ventilação, ela tem que ter 3 segundos. Então, não precisa ser muito rápido a ventilação. E outra coisa importante, a gente tem que observar a questão da expansão do tórax, porque se a máscara ela não estiver bem vedada, esse tórax ele não vai conseguir expandir, então não vai ser eficaz a ventilação do paciente. No caso da pocket máscara, né, a fixação, a gente vai utilizar as 2 mãos para fazer essa fixação. A gente vai fixar a máscara no rosto do paciente, fazer a vedação e com os outros dedos, em forma de E, a gente vai elevar a mandíbula para fazer a ventilação desse paciente. Aqui é outra figura mostrando, né, a pocket máscara. A gente vai fixar com as 2 mãos e elevar a mandíbula do paciente, certo? Observação: a cada 5 ciclos de compressões e ventilações, verificar respiração e pulso, certo? Então, a cada 5 ciclos, no caso de 30 compressões e 2 ventilações, a gente verifica pulso e respiração. Paciente não voltou, não tem pulso, continua as compressões. Quando é que a gente vai parar as compressões? Só quando o socorro especializado chegar, né? O SAMU vai chegar no local e aí ele vai tomar a frente, né, da situação, e aí o socorrista ele já sai de cena e dá acesso aos profissionais da área da saúde, certo? Então, a gente não para, tá bom? O protocolo de reanimação, normalmente, ele dura em torno de 30 a 40 minutos. Então, no caso da equipe, quem é que vai dar o aval? Se para ou continua? É o médico da equipe. Então, ele que vai decidir, né? Se finalizou os 30 minutos de reanimação, e aí ele quem vai decidir se vai parar ou se vai continuar a reanimação, certo? E aí, se eu não quiser fazer as ventilações, se eu não me sentir à vontade para realizar essas ventilações, eu posso fazer só as compressões. Aí, como é que eu vou fazer essas compressões? Eu vou fazer de 100 a 120 compressões, sem parar, certo? De 100 a 120 compressões por minuto, sem parar, de forma ininterrupta. Ah, Renata, se cansar, pede uma pessoa para vir no seu lugar e continuar as compressões.
certo? Então, as compressões, elas não podem parar. E aí, depois que eu fiz o protocolo, né, compressões, abertura de via aérea e ventilação, eu vou entrar com a desfibrilação, que é o sétimo passo. No caso da desfibrilação, aí já é em caso de quando tem alguém da equipe, por exemplo, o SAMU chegou, ou você trabalha no SAMU, é um profissional do SAMU, então você vai utilizar o DEA, né, que é o desfibrilador externo automático. Então, enquanto a equipe está fazendo as compressões e as ventilações, outra pessoa da equipe ela já vai instalando o DEA. Então, o DEA já vai ser instalado, liga no botãozinho verde, e aí ele já vai iniciar a avaliação do paciente para saber qual é o tipo de ritmo que esse paciente está, para saber se ele vai realizar a desfibrilação ou se vai continuar nas compressões, né? Então, o DEA, ele é automático, você instala as pás adesivas no tórax do paciente, liga o botão e ele vai dizer o que é que vai fazer, certo? Se vai desfibrilar ou se vai continuar as compressões manuais, certo? Então, nós temos 4 ritmos de parada. Aí está mostrando alguns modelos de ideia, né? As pás, elas são adesivas, então a gente tira essa película de plástico e coloca no peito do paciente para fazer a desfibrilação, certo? Aqui é o ritmo normal do coração que a gente viu ontem, né? O traçado do eletrocardiograma, que a gente viu que cada onda ela equivale a um movimento do coração, né? A onda P é a contração dos átrios, aí tem um segmento PQ, que o segmento PR, que é a repolarização dos átrios, é quando o átrio ele já está iniciando a questão do relaxamento. A gente tem um complexo QRS, que no caso do complexo QRS já é a contração dos ventrículos, e o segmento ST, certo? Que a gente viu ontem a questão do infarto, né? Que a gente pode ter supra de ST desse segmentozinho, que quer dizer que o paciente está infartando. Depois do segmento ST, a gente tem essa onda T, né? Que a onda T, ela também, se ela vier invertida, se ela vier positiva, se ela vier negativa, né? Para baixo, ela também quer dizer que o paciente ele está relaxando. Então, o segmento ST e a onda T equivale à questão da repolarização ventricular. É quando os ventrículos eles estão relaxados e está repolarizando para fazer uma nova contração, certo? Então, acontece de forma simultânea. Enquanto os átrios estão contraindo, os ventrículos eles estão relaxados para poder receber o sangue que vem dos átrios, né? Como a gente viu ontem. E aí nós temos os ritmos de parada, né? Quais são esses ritmos de parada? Nós temos a fibrilação ventricular, ataque cardíaco ventricular sem pulso, nós temos a ESP, que é a atividade elétrica sem pulso, e nós temos a sistolia. Então, 2 ritmos, eles são chocáveis e 2 ritmos, eles não são chocáveis. Quais são os ritmos chocáveis? FV, TV, para nunca mais esquecer. Ritmos chocáveis, FV, TV, para nunca mais esquecer. FV, fibrilação ventricular, TV, taquicardia ventricular. Então, esses 2 ritmos cardíacos, eu vou chocar o paciente, eu vou utilizar o DEA. Os ritmos não chocáveis é a ESP, que é a atividade elétrica sem pulso, e a sistolia, né? Eu não vou chocar, eu vou ficar só nas compressões. E aí a gente mostra o traçado do eletro, né? A questão do traçado do eletro de cada ritmo de parada. A fibrilação ventricular é quando o coração ele está fibrilando, ele está tremendo, ele não consegue bater de forma eficiente, ele fica tremendo, né? Então, nesse caso aí, a gente vai disparar
o choque, o impulso elétrico, para tentar, para ver se esse coração ele vai entrar em assistolia e a gente inicia as compressões para iniciar um novo ritmo, para dar um ritmo a esse coração. A taquicardia ventricular é quando o coração ele está batendo tão rápido que ele também não consegue gerar um fluxo sanguíneo. Então, o traçado de eletro que a gente vê é desse tipo, né? Porque a pessoa está com taquicardia, o ritmo cardíaco ele está muito acelerado e a pessoa ela não consegue fornecer um fluxo sanguíneo. O coração ele não consegue contrair e relaxar, né, para fornecer um fluxo sanguíneo. Então, nesse caso, a gente também dispara o choque. E os ritmos não chocáveis, a ESP, o que é a ESP? Atividade elétrica sem pulso. É quando o coração ele tem uma atividade elétrica, mas não é o suficiente para gerar um fluxo sanguíneo. Não é o suficiente para gerar um pulso. A gente não consegue sentir o pulso do paciente, mas aí a gente consegue ver no monitor que o coração ainda apresenta alguma atividade elétrica. Nesse caso, eu não vou chocar, eu vou continuar as compressões, certo? E a sistolia é uma linha, né? Uma linha reta. Quer dizer o quê? Que o coração ele não tem nenhuma atividade elétrica. Então, nesse caso, eu não vou chocar, eu vou continuar as compressões, né? Para gerar um fluxo sanguíneo, para gerar um ritmo para esse coração. E aí, onde é que eu vou localizar essas pás, né? Uma pá eu localizo acima do externo, né, na parte direita do coração, certo? E a outra parte eu vou localizar no ápice, na ponta do coração, nessa parte do lado esquerdo, na quinta costela, certo? No quinto espaço intercostal, eu vou localizar essa parte, certo? Vem os desenhos na parte para a gente colocar no paciente. No caso de criança, eu vou colocar uma pá na frente e a outra atrás. Vou colocar uma pá na frente e a outra atrás, certo? A desfibrilação faz voltar a função cardíaca? Não, não faz. O que é que faz voltar a questão dos batimentos cardíacos? É as compressões. Então, logo após a desfibrilação, eu tenho que iniciar as compressões, certo? Pronto, pessoal. Então, a gente pode utilizar alguns dispositivos para fazer a abertura da via aérea. Alguns deles a gente, na prática, a gente vai ver e vai aprender como é que usa, né? Mas aí eu vou mostrar algumas figuras e vou tentar explicar. A cânula de Guedel, a gente utiliza para o paciente que está inconsciente, para evitar a queda da língua. Então, essa cânula, ela tem vários tamanhos, certo? Adulto e infantil, e também tem neonatal, que é bem pequenininho. Cada cânula tem uma cor e tem uma numeração, certo? Então, a maior, se eu não me engano, é a número 6, e aí vai diminuindo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e tem a 0, que ela é bem pequenininha, né, o Natal. E aí a gente vai fazer a medição. Como é que a gente vai fazer essa medição? A gente faz a medição da comissura labial até a curvatura da mandíbula. Então, tem que ficar igual com a mandíbula, o finalzinho da cânula de Guedel. Se ultrapassar, eu não vou conseguir colocar de forma adequada nesse paciente, vai machucar também, né? Então, por isso que tem que ser feita essa medição, certo? Aí, como é que eu vou introduzir? Em adultos, essa parte aqui curvada, eu vou colocar para cima. Quando eu colocar dentro da boca, ela vai encaixar no céu da boca, ela vai tocar o céu da boca. Quando tocar o céu da boca, eu vou fazer um giro de 360 graus, e aí eu vou introduzir na boca do paciente. No caso, gira é 180 graus, né, que é a metade. E aí eu vou introduzir na boca do paciente. Essa partezinha curvada, ó, ela vai encaixar na língua do paciente. E ele vai fazer
vai segurar a língua do paciente para evitar a queda, né, da língua e, consequentemente, a abertura da via aérea. Aqui no meio, ela tem um orifício, ó, ela tem um lumen, ela é vazado. Então, é por aqui que eu vou fazer a ventilação, que eu vou conseguir aspirar o paciente, certo? É por esse orifício da câmara de Guedel. Outro dispositivo que a gente pode utilizar é a questão da máscara laríngea. A máscara laríngea, o enfermeiro, ele pode colocar, um enfermeiro treinado, né? Então, é um tubo, e na ponta desse tubo ele tem como se fosse uma máscara. Essa máscara, ela vem seca, a gente introduz as cegas, né? Ou seja, a gente introduz na boca, e depois a gente vai insuflar o CAF. Quando a gente insufla esse CAFzinho, essa máscara, ela vai inflar. E aí, essa parte aqui, ela vai ficar posicionada na traqueia do paciente, aqui nessa região da laringe, certo? Então, a gente vai conseguir ventilar o paciente por aqui. A gente conecta o ambu e a gente vai conseguir ventilar. E aqui é o tubo orotraqueal, né? O TOT, que a gente vai ter a oportunidade de ver também. E aí, a intubação, só quem pode realizar é o médico, certo? O médico, ele pode intubar. Ele vai utilizar o laringoscópio com a lâmina, que tem vários tamanhos, vai escolher o número do tubo que ele quer, que ele vai usar um critério relacionado ao tamanho e o peso do paciente, e ele quem vai dizer o tamanho do tubo que ele vai utilizar. Normalmente, uma pessoa adulta utiliza-se um tubo 7,5, 7, 7,5, 8, até 8,5, dependendo da pessoa. Se for muito grande, se tiver o pescoço muito comprido, e aí o médico quem vai solicitar o tamanho do tubo e o tamanho da lâmina. O que é que a enfermagem vai fazer? Ela vai conectar a lâmina do laringoscópio no cabo. E aí conecta, monta e vai entregar montado para o médico fazer a intubação, certo? Vai testar o CAF do tubo antes de abrir para saber se realmente está funcionando, se não está furado. Então, testa o CAFzinho com a seringa com ar para saber se não está furado, certo? Para saber se esse balãozinho não está furado. Esse balão, é ele que vai fixar o tubo na traqueia do paciente. Depois que é introduzido o tubo, esse balãozinho ele vai ser inflado e vai segurar o tubo na traqueia do paciente, certo? A gente também tem um capnógrafo, que é o capnógrafo, é um aparelho que ele vai verificar a quantidade de oxigênio que está sendo fornecida para esse paciente. Então, esse equipamento a gente encontra em UTI, encontra em algumas emergências, na unidade avançada, né, no suporte avançado do SAMU também tem um capnógrafo, certo? Então, é um equipamento que a gente vai utilizar. Outro dispositivo que a gente utiliza é a questão dos acessos venosos, né? Que a gente pode fazer um acesso periférico, no caso do gel, que a gente sempre utiliza gel em caso de urgência e emergência, ou então um scalp calibroso. Mas por que é mais indicado o gel? A questão da durabilidade, né? Então, o gel ele dura mais tempo, ele dura 72 horas para ser trocado e como é que se diz, é mais difícil de perder o acesso. Então, às vezes o paciente está agitado, se movimenta e não tem como perder aquele acesso, né? Porque fica com gel, a partezinha de silicone dentro da veia, não fica a agulha. Os acessos centrais, a gente vai falar mais um pouco desses acessos quando vocês forem ver a parte de terapia intensiva, que a gente vai falar sobre os acessos centrais, né? O acesso central, só quem pode pegar é um médico intensivista, um emergencista ou cirurgião, ele faz um acesso central, né? Que ele vai pegar uma veia bem calibrosa ou uma artéria bem calibrosa e colocar um acesso central, né? Através de um dispositivo de acesso central. E a gente também tem um acesso intraósseo, que nesse caso do acesso intraósseo, ele é feito em último caso, quando não dá certo nem o acesso periférico e nem o acesso central. E aí a gente vai fazer o acesso intraósseo. Esse acesso intraósseo, ele é feito com uma pistola,
nesse ossinho aqui que a gente tem abaixo da patela, né? Abaixo do joelho, a gente tem um ossinho que ele é maleável, então o acesso intraósseo ele é feito nesse ossinho aqui. Eu já presenciei um médico fazendo um acesso intraósseo no recém-nascido, que já chegou parado, né, na emergência. E aí ele fez com uma agulha 40 por 12, né? Foi assim, caso de emergência mesmo, que a gente estava precisando e ninguém pegava acesso porque ele já estava parado, já chegou parado. Foi um recém-nascido vítima de engasgo. E aí ele fez com uma agulha 40 por 12, certo? Então, pessoal, eu espero que dessa vez seja melhor a aula, tá bom? E um abraço para vocês. Fiquem com Deus.